Olá, caríssimos e caríssimas, queridos e queridas alunas, sejam muito bem-vindos aqui à nossa sala de sociologia. É um grande prazer poder recebê-los aqui. Nós estamos numa situação bastante atípica, uma situação bastante diferente, mas mesmo assim a gente quer chegar até vocês levando um material de qualidade, um ensino de qualidade e, portanto, estamos também abertos a receber canais de comunicação. Podem também entrar em contato comigo pelo WhatsApp, entre outros canais de comunicação, para que a gente não perca este contato, beleza? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos à sala de sociologia e eu, professor André Pereira, como vocês podem ver aí na tela, professor de sociologia, já há alguns anos aqui no Sistema Educacional de Ensino do Estado do Mato Grosso, há 20 anos em sala de aula. Então, portanto, eu sinto um grande prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, nós estamos um pouco à distância, mas iremos iniciar, mesmo assim, a nossa aula de sociologia, caríssimos. Sociologia. Inclusive, fica aqui a dica: o livro da sociologia é um grande manual em que constam resumos de temas e autores importantes para a sociologia. Fica aí a dica, está nas nossas referências ao final do nosso material. Eu já vou explicar para vocês como é que vai funcionar a nossa aula aqui na sala de sociologia com o professor André Pereira. Muito bem, caríssimos, caríssimas, essa é a nossa primeira aula do primeiro ano do ensino médio. Então, portanto, acredito que seja a primeira vez que vocês estão tendo uma aula de sociologia, mas, mesmo sendo a primeira aula de sociologia de vocês, com certeza vocês já ouviram falar desta ciência. Lá nas aulas de história, nas aulas de geografia, muito provavelmente já ouviram falar desse tema, porque, afinal de contas, a sociologia é como se fosse uma ciência irmã, uma irmãzinha mais nova da história, uma irmãzinha mais nova da geografia. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a sociologia hoje, qual a sua função, para que serve, quando surgiu, seu nascimento, a sua origem e alguns detalhezinhos. Essa aula vai ser dividida em algumas partes, para que não fique muito maçante para vocês e o vídeo também não fique muito longo. Ao final desta aula, que está dividida em 3 partes, 3 videozinhos, vocês têm uma atividade que vocês devem cumprir e me entregar essa atividade até a última semana de agosto, ok? Eu preciso dessa atividade entregue até a última semana de agosto. E nós temos aqui, caríssimo, uma apresentação. Opa, acontecendo aqui. Aqui. Temos aqui, caríssimos, caríssimas, uma apresentação em PowerPoint, que eu também vou disponibilizar para vocês em PDF, também em PowerPoint. Ficará lá nas plataformas que nós temos para contatá-los, como o WhatsApp e também o Microsoft Teams. E caso vocês não tenham acesso a esse material digitalizado virtual, eu aconselho que entre em contato com a escola, porque também será disponibilizado esse manual impresso. Lembrando que esta aula ela está relacionada à primeira apostila que vocês receberam para o mês de agosto de sociologia, dentro daquele caderno de ciências humanas, que daqui a pouco a gente vai falar por que a sociologia ela está junto com a história, com a filosofia, com a geografia ali naquela grande apostila chamada apostila de humanas. Então vocês viram agora aqui essa tela em que nós temos ali a palavrinha sociologia, agosto de 2020. Então,
Como eu disse, essa aula é referente ao mês de agosto, referente à primeira apostila que vocês receberam. Quando a gente começa a falar qualquer coisa, pessoal, qualquer tema de qualquer assunto, a gente precisa prestar atenção na palavra-chave que vai nos levar até aquele tema. No caso aqui, qual é a nossa palavra-chave? Sociologia. 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 Aliás, o tema da nossa aula de hoje, tá? A sociologia é a ciência das relações sociais. Já irei explicar a respeito disso, caríssimos, caríssimos. Mas nos voltemos à palavra sociologia. Sociologia. As palavras em português, elas são muito recentes. O idioma português é um dos idiomas mais recentes da história da humanidade. Ou seja, é um bebezinho ainda em relação a outras línguas, como por exemplo o latim, é uma língua muito antiga. O português é uma língua bem recente e ele é derivado do latim, inclusive. Mas o português pega emprestado palavras de várias outras origens, pega emprestado palavras ah, tanto do latim como também do grego, como do próprio inglês, entre outras palavras que eram da África, que eram Ásia. Então, o nosso português é muito rico em termos de referências, em termos de passado de formação. E aí, então, nossas palavras em português, todas elas, assim como eu e como você, temos uma história particular. E nós vamos analisar rapidamente essa palavrinha sociologia, que é a primeira coisa, quando a gente fala de uma ciência, o título daquela ciência, o nome daquela ciência, já diz muita coisa sobre ela. Então, uma ciência assim que você já conhece há muito tempo já e que a gente fala rapidamente, você já sabe o significado assim literal da palavra, vamos dizer assim, é biologia, por exemplo, né? Você fala assim: "Ah, bio significa vida, logia, estudo, estudo da vida". Muito bem, muito bem. Estamos fazendo um bom caminho aí. Vamos verificar ali a palavra sociologia. Tem logia também, que você viu lá no biologia, certo? Então aí nós já temos já uma dica, ou seja, as palavras em português, pessoal, elas possuem uma origem. E qual é a ciência que estuda a origem das palavras? Vocês conhecem a ciência que estuda a origem das palavras? Chama-se etimologia. Etimologia é aquela ciência que estuda o nascimento, o desenvolvimento e a utilização da palavra, suas transformações ao longo do tempo, os seus significados, sua origem, sua formação. Então, a etimologia é aquela ciência que vai estudar os termos que compõem a palavra. Sociologia é interessante porque é uma palavrinha em português que tem uma dupla origem, uma origem do latim e uma origem grega. O sócio é de origem latina e o logia é de origem grega. O sócio, o próprio nome já diz, já chama muita atenção, né? Sócio, sociedade, né? E logia vem de logos, do grego logos, que significa conhecimento, estudo. Então, poxa vida, sociologia, ao pé da letra, etimologicamente falando, nós podemos dizer então que é o estudo da sociedade. Ok? Grosso modo, sociologia seria o estudo da sociedade, mas calma lá, pegadinhas por aí. Daqui a pouco nós vamos ver o que é objeto de estudo da sociologia. Mas vamos passo a passo. Passo a passo que nós já vamos chegar lá. Sociologia, então, ao pé da letra, vamos dizer assim, é uma palavra da língua portuguesa que possui origem tanto latina como grega. O sócio vem do latim, significa sociedade,
E o logia vem do grego logos, que significa conhecimento, estudo. Então, portanto, nós podemos dizer que sociologia seria estudo da sociedade inicialmente. Cuidado aí, tá? A sociologia é a ciência das relações sociais. Então vamos voltar, tá, caríssimos, caríssimos, aquela imagem inicial que eu havia colocado aqui para vocês. Opa, isso aqui. Sala de sociologia. Vejam essa imagem, observem esta imagem por 5 segundos. O que nós podemos reparar aí? Sim, sei que você está vendo muitas pessoas aí, com certeza um fluxo grande de pessoas. Muitos prédios, parecem ser bem modernos, não? Olha só, né? Bastante publicidade aí, né? São vários outdoors iluminados, então há muita propaganda, muita publicidade, pessoas para lá e para cá, comércio intenso, uma circulação de pessoas, de mercadorias, capitais. A gente vê que é um cenário urbano, bem urbano. Então aí tem vários elementos aí que nos interessam na sociologia, porque a sociologia ela visa compreender como que isso tudo está funcionando e como que isso funciona, né? Então, como que as pessoas se relacionam, por que de uma certa maneira e não de outra maneira, como que nós conseguimos estabelecer uma organização, uma ordem, a tal ponto que chegamos neste nível de sociedade que nós podemos observar aí nessa imagem, né? Que parece ser moderna, bem avançada, né? Beleza. Então, inicialmente, através dessas imagens que nós podemos observar aí, vocês veem pessoas, prédios, comércio, atividades humanas e vejam bem, né? Aquela cena ali, aquela imagem ali mostra pessoas, muitas pessoas juntas, né? E é a partir disso que a gente começa a pensar algumas coisas mais especificamente ligados à sociologia. Então vamos lá, a nossa primeira imagem do quadro. Introdução. Sociologia para quê? Porque nós estamos aqui, caríssimos, caríssimos, agora, nos preocupando com este assunto. Primeiramente, nós precisamos ter consciência de uma coisa. Ninguém aqui é capaz, né, de viver sozinho. Todos nós dependemos uns dos outros. Há uma necessidade de uma interdependência de uns dos outros para a sobrevivência, para a manutenção da existência. Hoje de manhã me levantei, lavei o rosto, água encanada, uma pia, escovei os dentes, pasta de dente, escova, olhei para o espelho, tomei um banho, chuveiro, energia elétrica, vesti roupas, liguei o meu fogão para poder aquecer o café, gás, o aparelho que é o fogão. Mais tarde eu liguei os equipamentos aqui para poder dar uma aula. Opa, internet, computadores. Quantos objetos, inclusive, só neste pequenino espaço aqui nós podemos observar, ok? Ou seja, nenhum desses objetos eu construí. Essa roupa não fui eu que produzi. A energia elétrica que estou utilizando agora, nem sei como funciona exatamente, mas estou utilizando-a. Estou utilizando as roupas, estou alimentado. E tudo isso graças a outras pessoas que, fazendo o seu trabalho, auxiliaram na minha existência. Assim como vocês agora, estudantes do ensino médio, necessitam passar por esta formação e, portanto, necessitam de aulas e alguém
deve dar essas aulas. E, portanto, os professores são os profissionais para esta função. Ou seja, estão percebendo a necessidade que cada um de nós tem em relação uns aos outros? A água que eu bebo, um copo, tudo isso produzido por outras pessoas, não eu. O que eu estou fazendo aqui e o que eu sei fazer é dar aulas. Talvez a pessoa ou as pessoas que estavam envolvidas na produção deste copo, elas saibam fazer copos, mas elas não tenham tanta habilidade em explicar como fazer copos. Muito possível que isso seja verdadeiro. Então, há também uma outra situação que a gente precisa ver, é que somos dependentes uns dos outros. E nesta dependência uns dos outros, cada um acaba fazendo a sua parte. Em tese, né, meus amigos? Mas já começamos a pensar sociologicamente aí, não é verdade? Ou seja, vivemos em uma sociedade onde há múltiplas dependências entre os indivíduos e nós construímos essa sociedade juntos, embora nós tenhamos nascido e ela já existia, e nós iremos morrer e ela continuará existindo. Mas mesmo assim, a sua passagem por esta sociedade da qual você pertence é extremamente importante para o próximo passo que ela dará, porque você é uma peça fundamental da existência de tudo isso aqui que nós estamos vivenciando. E é por isso que tem uma outra coisinha que nós precisamos pensar, que é muito interessante, e é quando nós observamos o duplo caráter dos indivíduos, de nós, seres humanos. Nós temos um duplo caráter. Como assim, professor? Duplo caráter? Sim, caríssimos, caríssimas. Ao mesmo tempo em que eu sou um indivíduo, uma singularidade, uma pessoa, uma personalidade que tem a sua própria história, os seus próprios sentimentos, a sua identidade particular, eu também pertenço à Alta Floresta. Eu sou um cidadão brasileiro. Sou mais um indivíduo que pertence à humanidade. Ou seja, ao mesmo tempo em que eu sou uma unidade, eu também faço parte de uma coletividade. Isso é muito importante, a gente. Quer ver um exemplo? Quando eu parto da minha perspectiva, eu sou o André, tenho a minha história, tenho, né, a minha particularidade toda. E todos vocês que estão aí agora me vendo são outro grupo. São os outros, a grande massa, a multidão. Então vocês são a sociedade. Então, no caso, você aí agora, quando eu sou a perspectiva, eu sou o André aqui, você é só mais um entre os outros, ou seja, você faz parte dessa massa, dessa sociedade. Mas, quando nós mudamos de perspectiva e você agora é o ponto, o observador, então agora você é o indivíduo que tem a história singular, a sua personalidade, a sua individualidade, e eu sou mais um entre esses outros todos que nós podemos dizer que é a sociedade, a coletividade. Então nós podemos dizer que temos um duplo caráter, ao mesmo tempo em que somos um indivíduo, somos também uma coletividade. Ao mesmo tempo que fazemos parte de uma coletividade, temos a nossa individualidade. Então somos seres de duplo caráter, individual e coletivo. Começamos por aí, então, a entender que é importante usarmos a sociologia para que a gente tenha essa consciência e compreender a sociedade em que vivemos é necessário para que a gente possa também, depois vocês vão ver, uma das possibilidades ao se compreender a sociedade, identificar os seus problemas, propor soluções para esses problemas. Você não conhece exatamente o funcionamento do sistema, como é que você vai
identificar o problema e como é que você vai propor uma solução. É como num sistema de computador. Se esse computador está estragado e eu não conheço, eu não sou um técnico, eu não sei identificar onde que está o problema. E eu não tenho conhecimento sobre o sistema e não sei identificar onde está o problema, muito mais difícil será eu propor uma solução para esse problema. Então, tanto uma das, vamos dizer assim, prerrogativas do estudo da sociologia é que a gente possa, ao compreender a sociedade em que vivemos, identificar seus problemas e propor soluções a eles. E como que a gente vai compreender esse sistema? Observemos ali, ó, quais as leis que regem a nossa vida em coletivo? Isso é uma grande pergunta, porque afinal de contas, quando você está lá, física, na biologia, vocês já perceberam que se estuda as grandes leis da natureza? E o que nós podemos dizer que são as grandes leis da natureza? São aqueles fenômenos básicos que se repetem. Nós sabemos, por exemplo, que há uma força de atração gravitacional onde tudo será atraído para o solo. Então nós descobrimos ali uma lei, que é a atração gravitacional. E a nossa sociedade tem algum tipo de lei que garante que nós estaremos ali de uma certa maneira unidos? Observe essa imagem aí que nós temos aí, várias pessoas de várias etnias, várias idades, homens e mulheres, e todos estão ali de uma certa maneira juntos, de uma certa maneira convivendo juntos. Mas será que é assim harmonicamente sempre? Nós, seres humanos, também temos uma característica bastante ambígua que, ao mesmo tempo que nós necessitamos uns dos outros, vivemos uns com os outros, sentimos essa afetividade, necessidade afetiva de vivermos uns com os outros, também nos repulsamos uns dos outros. Ou seja, também há um movimento de atração e, muitas vezes, de conflito. Então, portanto, a gente precisa entender como isso tudo se arranja e como isso tudo se dá. E aí, outra questãozinha que nós temos aqui é, por exemplo, identificar as leis através daquilo que nós podemos observar que é permanente, que se mantém no tempo, que se repete. Professor, me dê um exemplo de algo social permanente que se repete. Pessoal, é, família, por exemplo, que é essa instituição, né, onde aqueles que possuem laços sanguíneos de grande proximidade mantêm uma relação de unidade e muita afetividade. Essa instituição ou esta relação, esse fenômeno social, ele se repete ao longo da história, vai se modificando, né? Entre as sociedades há diferenças do que significa e de como se dá o arranjo familiar e ao longo do tempo também. Mas nós podemos perceber que esta relação, embora seja diferente em determinados lugares ou ao longo do tempo se transforme, ela é algo que se repete de uma maneira ou de outra. Então a gente pode colocar isso aí como uma dessas questões sobre a permanência e repetição. E outra questãozinha muito, mas muito importante que vocês vão ter que levar para a próxima parte das nossas aulas de sociologia. Vocês lembram que a gente falou que a palavra sociologia, ela significa etimologicamente estudo da sociedade. Mas o que estuda de fato a sociologia? E eu quero já dar uma dica a vocês. Uma coisa muito importante é que a sociologia ela estuda a relação entre os indivíduos. Ou seja, no caso da sociologia, 1 mais 1 não é 2. 1, 1 é alguma coisa nova. 1 mais 1 é uma terceira coisa. O que será isso, professor? Como assim? Vamos imaginar uma situação, pessoal, bem rapidinho para a gente terminar esse primeiro bloco aqui. É pensarmos numa casa
em que duas pessoas vão começar a morar ali juntas. Então, um casal, a partir de um casamento, vão se unir e morar juntos numa casa. Cada um veio de um lugar, de uma família, de uma outra residência. Ou então, pessoas que, no caso, estão estudando ou fazendo um trabalho e precisam montar uma república, por exemplo, estudantil ou de trabalho. Então, as pessoas moram ali juntas por um tempo para fazer alguma determinada situação e precisam viver juntas ali. São pessoas que vieram de outros lugares e vão estar ali convivendo juntas, naquela casa. Quando chegarem ali, cada uma vem de um outro lar, com outras regras, com outras situações, com outros costumes, outro cotidiano. E a partir do momento em que se estabelecem juntos, num único lar, novas regras vão ser estabelecidas. Não será nem a vontade de um e nem a vontade de outro que deve prevalecer, mas sim um intermédio, um arranjo que atenda mais ou menos as duas partes e um acordo que seja comum. Então, um casal, por exemplo, quando se casa, às vezes as partes precisam abrir mão de determinados hábitos, determinadas formas de cotidiano, de atividade, de agenda, para que haja uma convivência harmoniosa. Então precisa de novas regras. Então é necessário se instituir regras. E não vai ser nem aqui eu quero, esse nem aqui você, vai ser o intermédio. Assim funciona, por exemplo, uma Câmara Municipal também, onde nós temos lá os vereadores, que representam cada um uma parcela da sociedade, que votou neles, que se vê ali representado, e ali vão ser feitas as discussões para se chegarem em determinados acordos de convivência mútua na cidade através das leis que vão sendo promulgadas a partir dos debates ali na Câmara Municipal, que nós chamamos de Câmara Legislativa, onde são legisladas as leis, ou seja, criadas as leis. Beleza? E, portanto, a sociologia ela seria mais ou menos assim, como se nós pudéssemos observar ao mesmo tempo o bosque e as árvores. Como assim, professor? As árvores seriam os indivíduos. E eu posso observar uma árvore só ali, unitária, né? Aí tem ali todo o funcionamento de uma árvore. Vocês que já estudaram biologia, vocês sabem disso. E depois eu posso olhar o bosque inteiro, que é o conjunto das árvores e tudo mais que existe ali. E aí tem o ecossistema, tem toda uma relação ali, né? Que se eu mudar os elementos, muda toda a característica da coisa. Então a sociologia, segundo Alfred Whitehead, que é um sociólogo, é como se a gente pudesse observar o bosque e observar as árvores ao mesmo tempo. Interessante, né? Os indivíduos e o conjunto dos indivíduos ao mesmo tempo. A gente precisa fazer esta ponte. Legal? Então nós vamos para a segunda etapa da nossa aula, que é voltada para as origens da sociologia. Esta foi uma aula introdutória à sociologia para o primeiro ano do ensino médio. Muito obrigado.